Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast Psicologia em Foco. Hoje a gente vai apresentar mais um episódio. Estamos aqui, eu, Giovana Souza, Isabela Cury. Lívia Porto. E hoje temos dois entrevistados, a psicóloga Karen e o nosso convidado Cris, que vão se apresentar e falar mais sobre as experiências deles e contribuir para a nossa discussão de hoje. Os assuntos de hoje eu vou deixar para minha colega Isabela falar. A gente vai estar aqui discutindo hoje sobre o papel do psicólogo na oncologia infantil. Então, nós temos aqui a professora Karen, que tem a experiência de psicóloga hospitalar, que vai poder falar um pouco para a gente sobre a área mais profissional, e o Cris, que está aqui para falar um pouco da experiência dele, que teve um irmão que lutou contra o câncer, né, contra a leucemia, então a gente vai ouvir um pouco da vivência dele também. E agora a gente pode começar. Então, a gente vai começar com a Karen. A gente gostaria que você falasse pra gente o que faz um psicólogo escolar, o que é um psicólogo escolar. Hospitalar. Hospitalar, desculpa. Psicólogo hospitalar, ele também articula com a escolar de alguma forma. Eu vou explicar um pouquinho, faz um pouco sentido. O psicólogo hospitalar, ele tem como objetivo principal trabalhar com os impactos do adoecimento, né? Nós estamos falando de um processo vivenciado pelos indivíduos, onde a doença já está instalada, né? Então, nós temos aí a oportunidade de trabalhar os impactos desse adoecimento e preparar os indivíduos, tanto o paciente quanto os familiares e cuidadores, para o enfrentamento, né? Para estratégias de enfrentamento, que são os recursos internos e externos, para que ele lide da melhor forma possível e tenha a melhor qualidade possível de vida diante, né, das circunstâncias. Então, esse é o papel principal, articulando aí, minimamente, nós temos uma tríade muito importante, que é o profissional da saúde, ou os profissionais da saúde, o paciente e os familiares, né? Então, nós temos essa tríade no qual o psicólogo ele vai atuar, né, nessas inter-relações de modo a promover a melhor qualidade possível de vida dentro desse contexto. Uhum. Isso. A gente queria saber um pouco agora de você, Cris. Você contar, né, a sua história, assim, como que foi lidar com o diagnóstico, o enfrentamento tanto de você, a sua família e o seu irmão, como que foi isso? Certo. Meu nome é Christopher, eu sou produtor cultural, o nome do meu irmão era Ian. Quando a minha família ficou sabendo que o Ian estava com leucemia, foi um choque para todos e a gente começou dentro dos tratamentos básicos para ver como que nós também lidávamos com isso, porque tudo era novidade. Então, ele estava em Brasília nesse período, a pessoa que mais acompanhou ele dentro dos tratamentos foi a minha mãe, a Cleusa, que está numa revista em quadrinho que a gente lançou, Célula Tronco. Toda novidade que é muito forte, um impacto muito forte, ela causa ela desestabiliza as pessoas, certo? Porque a gente se viu em um momento, eu era muito mais jovem, né, que não tinha recurso para a quantidade de cuidados que tinha que ter. A família não tinha base estrutural para conseguir trabalhar ao mesmo tempo que cuidava da criança em tratamento oncológico, meu irmão. E de repente vai todo mundo para o hospital em Brasília e ver como que era lá as estruturas, porque de uma hora para outra a gente descobriu que ele tinha que ser internado. Ele não só passou mal, foi no hospital e voltou, ele teve que ficar no hospital. Rapidamente descobrimos que ele precisava de transplantes que iam demorar muito se ele esperasse em alguma fila. Os testes foram feitos com a família e ninguém da família era compatível. Então minha mãe, ela era ligada, ela não podia ter mais filho. Descobriu que no cordão umbilical gerava o que era necessário para salvar meu irmão. Ela fez todo um tratamento com hormônios e a minha mãe
foi muito chocante isso, porque em um mês e meio, a minha mãe ela era toda definida, professora de karatê. De repente, minha mãe ela ficou obesa, ela perdeu toda a definição e ela conseguiu engravidar. Só que 2 meses antes do processo de... um mês antes do processo de gerar o cordão umbilical e tudo que estava acontecendo para a peça do cordão ficar o suficiente para fazer a coleta, o meu irmão faleceu no meio do processo, não conseguiu resistir. Então foi muito chocante para todo mundo. Sim. Tinha uma expectativa grande, né? É porque era uma promessa de salvação. Sim. Então todo mundo construiu fé nisso. E todo mundo trabalhou junto para conseguir fazer as coisas. Às vezes não tinha recurso, como que conseguia criar o recurso do nada? E foi acontecendo, e foi dando certo. E a única coisa que não deu certo foi a fatalidade. Sim. Entendeu? Tudo caminhou pela fé de quem estava correndo atrás, sabe? Não era nenhuma fé espiritual ou algo, era fé no processo, era fé... Isso uniu a família bastante. E aí ele veio a óbito e a gente perdeu o Ian. E ele era um personagem maravilhoso da nossa família. Ele era fantástico. Quantos anos ele tinha na época? Ele estava com um filho criado. Ele estava com 7 anos. Ele lutou durante 1 ano e meio. Você recorda nessa época de apoio que vocês tiveram? Ele ficou muito tempo no hospital, né, internado? Ficou dentro desses 1 ano e meio. Ele deve ter ficado fora do hospital 2 semanas. Porque saía, porque deu uma melhora, e aí de repente voltava porque piorou vezes mais e tinha que passar todo o tratamento. Dentro dos processos aconteceram alguns acidentes que podem acontecer com medicamentos, como por exemplo, na hora de fazer a... Pegar a veia? Eu esqueci o nome do processo agora, que coloca... Acesso. Eu tô falando do líquido. Ele era um líquido laranja que entra por dentro da veia da pessoa, ele queima a pessoa toda por dentro para matar a célula. Só que mata os glóbulos brancos também, de proteção. Quimioterapia, isso. Só que a quimio, ela é um líquido ali, né? Na hora que uma moça novata, uma enfermeira novata, fincou a agulha nele, fincou no lugar errado. Aí uma outra enfermeira mais experiente passou e viu a mãozinha dele ficando vermelha, enchendo ele, gritando que estava queimando, porque a quimio, se ela cair na pele, ela queima. E aí correram e tiveram que rasgar a pele dele ali, sem anestesia, sem nada na hora, por causa de um erro médico. Então ele passou alguns sofrimentos também. Ele tinha o cabelo... Nossa família é descendente de índio, então ele tinha o cabelo lisinho. Depois da quimio, o cabelo dele nasceu todo cacheado. É comum acontecer. É como se trocasse seu DNA, sabe? Sim. Acho que o básico do processo foi isso que aconteceu. Né? Você se recorda de ter, nesse tempo no hospital, se você, ou principalmente ele, tiveram algum acompanhamento, se tinha algum profissional de psicologia lá no hospital, junto com vocês ou não? Sim. Vou precisar que faça a pergunta de novo. Tranquilo. Nessa época do nessa época da internação, principalmente ele, mas ou a família mesmo, vocês todos que estavam acompanhando, vocês tiveram algum psicólogo, ali no hospital para atender vocês ou não? Tinham muitos psicólogos, casas de apoio, amparo, a família, pessoas de religião que acabam sendo psicólogos também, de certa forma. Qualquer pessoa que está ali para ouvir você, naquele momento está fazendo... Tá dando apoio. A parte, é um apoio, é terapêutico. Mas nada tira da sua cabeça o fato que seu familiar está morrendo. E ele está lutando, ele é um guerreiro ali lutando. Quando a pessoa ela consegue vencer o câncer, ela venceu. Então ela lutou, sabe? E
ali dentro daquele processo, vários grupos vinham, psicólogas conversando só com as mães, psicólogos só para os pais, mas aconteciam circunstâncias que a psicologia não conseguia dominar, instâncias maiores sobre a sobrevivência e sobre a selvageria humana que surge na hora e dá um surto. Um exemplo horrível de experiência. Todo mundo chegando porque falou que meu irmão entrou em óbito. Nesse momento, minha mãe enlouquece, corre para, tipo, não acredito, sai correndo, gritando pelo hospital. E meu padrasto, porque meu irmão era filho do meu padrasto, meu padrasto sai correndo para dentro do hospital também. E, de repente, o segurança não pode deixar as pessoas correrem pelo hospital, normal, né? O segurança entra na frente das pessoas para segurar a pessoa que está em desespero, etc. A psicologia não vai fazer resultado nesse momento. Isso é um momento de natureza, isso vai de proteção da mãe, proteção do pai. Não, quero salvar meu filho de uma coisa que eu não consigo. Não é palpável. Eu não posso entrar na frente do carro para o carro bater em mim, não bater no meu filho, sabe? O câncer, ele estava ali por dentro, a gente não conseguia fazer nada. E aí, meu padrasto entrar em luta corporal com o segurança, para jogar o segurança longe para sair da frente, para ele correr, para tentar ajudar o filho. Num momento que já não tinha mais como. Então, eu imagino o peso que é também para o psicólogo, que está ali para apoiar, e ele assistir isso acontecer, ele entender assim, eu não posso entrar aqui na frente. Entendeu? Então, até onde que a psicologia vai conseguir ajudar aqui? A abordagem é completamente diferente, né? A abordagem do psicólogo hospitalar nesse... aliás, gente, é uma das únicas especialidades no qual o psicólogo é obrigado a ter, dentro desse serviço da oncologia, o psicólogo tem de estar, é direito e é dever do hospital, do setor do ambulatório, contratar um psicólogo. Tá? Isso é uma lei. Mas a atuação do psicólogo é completamente diferente de um psicólogo clínico, né? O setting é completamente diferente, as condições são completamente diferentes. Então, nesse momento, Cris, nós temos, muitas vezes, o psicólogo se sente completamente impotente, mas o pouco, entre aspas, que ele faz é muito, é estar ali, presente. E ou mesmo se a família, muitas vezes, ela não deseja o psicólogo ali, né? Naquele momento, né? Mas que muitas vezes é possível criar um vínculo com a equipe, né? A oncologia, o câncer, o adoecimento pelo câncer, a possibilidade, dá uma possibilidade de você acompanhar essa família por um tempo. Então, você vai criando vínculos. É uma das únicas os aspectos positivos, se a gente for pensar na atuação do psicólogo dentro da oncologia, e o que torna a atuação do psicólogo muito gratificante também, porque a gente tem um certo tempo para criar o vínculo. Os pacientes e os familiares, normalmente, eles retornam frequentemente, como o Cris falou, eles tiveram de mudar, né? Passou-se um tempo muito grande no hospital. Provavelmente ele deixou o seu trabalho. Quantos anos o seu irmão tinha? 7. Ele tinha 7. 7 anos, então deixou a escola. Né? Deixou ele vai rompendo vínculos importantíssimos. E esses são os primeiros impactos que a criança sente e a família sente, né? Essas mudanças, são né? rompimentos com a rotina, que são essenciais, né? A gente está falando de câncer em crianças, então a gente vai vendo rompimento da rotina na escola, rompimento do vínculo das relações com os amigos mais próximos, né, com a sua comunidade, tendo de se adaptar a uma nova rotina dolorosa, de muito sofrimento, né? Então, mas o psicólogo, ele vai trabalhando nesse sentido, atuando com a criança e com os familiares, no sentido de trabalhar a melhor compreensão sobre esse momento, o que significa, a significação desse momento para a criança é super importante. A criança, ela deve ser ouvida, ela deve entender o que está se passando, para ela poder lidar melhor com isso. Eu até posso citar outro... Aconteceram muitas coisas.
que foram experiências muito traumáticas, sabe? Se você for falar para um jovem de 17, 18 anos, viver ali vendo o irmão que está falecendo. Um exemplo, dentro do hospital nós vimos outras coisas que não é o caso que a gente passou do Ian, por exemplo. O menino chega e a médica fala, ele tem que correr para o transplante de sangue, para transfusão de sangue agora. E é na hora, e é em cima da mesa ali. Aí, porque o menino tá para falecer. Do lado da cama tem outra criança que também estão com leucemia. Mesma coisa, e são todos coleguinhas, porque começa... E a vínculo. Exatamente. E aí você olha para o lado e fala assim, nossa, tomara que ele consiga, poderia ser eu. E aí, na hora que a mãe chega e o pai, tem que assinar um termo para fazer a transfusão de sangue. Nós não assinamos porque a gente é testemunho de Jeová, não pode fazer transfusão de sangue na nossa religião. Sim. Aí a médica fala assim, eu não importo com o que vocês são, a religião de vocês, estou salvando a vida, esse é meu dever, sai daqui agora. Expulsou os pais e fez a transfusão sem autorização. Os pais foram embora e nunca mais voltaram e abandonaram essa criança no hospital. Como que fica? O psicólogo ele não age mais em cima desse pai e dessa mãe que nunca mais voltou. Ele vai agir em cima dessa criança. Como é que ficou a cabeça dessa criança? Aí a minha mãe cuidou dessa criança do lado da cama do meu irmão o tempo todo que a criança ficou ali, até o hospital achar uma tia que teve disposição de ir lá e cuidar dessa criança depois. A assistência social entra aí, né? Exatamente, para acionar, né, familiares distantes e próximos para que possam assumir esse cuidado, mas há realmente a convivência, né? A gente vai vivenciando aí experiências nesse convívio que acontece esse espelhamento, né? Será que vai acontecer igual? Será que vai ser assim com o meu filho também? E quando a gente fala de crianças, a gente fala de algo que nunca ninguém espera, né? Que uma criança adoeça. Ainda mais um filho nosso. O nosso filho é simplesmente o nosso maior, né, bem, o nosso maior amor incondicional, a gente nunca espera. Então, a criança, ela representa o nosso futuro, aquilo que a gente deseja muitas vezes, né, as nossas expectativas. E quando ela adoece, é um rompimento de muitas expectativas familiares e muitos projetos de vida. É quando a finitude bate na porta, né? A consciência da finitude, ela aparece. Karen, eu queria te perguntar também, você falou um pouco, né, de como que é o processo, no que o psicólogo trabalha, e eu queria entender melhor, né, porque você mesma falou, a psicologia clínica é bem diferente da psicologia hospitalar. E a gente sabe que a psicologia clínica com criança trabalha de forma muito lúdica, brincadeira. Na psicologia hospitalar, como que funciona esse tratamento com as crianças? Também, Isabela, também trabalhamos. A criança, como é que ela expressa o seu mundo interior? O que ela pensa, o que ela sente, é por meio da brincadeira, é por meio do desenho. Então, esse é o melhor recurso que nós temos para acessá-la, né? E aos poucos, gradativamente, acessando o mundo interno dessa criança. Então, o psicólogo ele vai lançando de estratégias e ferramentas que vão além da escuta, né? Para quê? Para trabalhar o preparo, tanto em termos de diagnóstico, no momento em que essa família, essa criança recebem o diagnóstico e comparecem ao hospital para um tratamento, eles ficam cientes acerca do tratamento, e aí no sentido de impacto, de significado dessa doença para aquela criança e para os familiares. Então, é possível trabalhar a escuta, mas também trazer aí ferramentas como, por exemplo, o desenho, bonecas, os próprios brinquedos que simulam atendimento médico, né, para que ela fale um pouco mais sobre. E outros momentos também são super importantes, como o preparo para procedimentos normalmente invasivos, né? Como, por exemplo, punção lombar para se retirar aí o líquido, né, da medula óssea, um procedimento extremamente dolorido em caso de leucemia. É um procedimento de avaliação, diagnóstico, para se avaliar
como é que esse câncer está, em que estágio ele está, né, estadiamento do câncer, para se planejar adequadamente um tratamento. E ele é extremamente doloroso. Como é que se prepara uma criança, né? E aí você tem um tempo, óbvio, não é um tempo que a gente gostaria, mas que a gente possa trabalhar com a criança, como que ele vai... tem uma técnica muito famosa que se chama Conte, Mostre e Faça. Conte, Mostre e Faça eu vou contar o que eu vou fazer, eu falo para a criança o que eu vou fazer no boneco, então eu utilizo uma boneca, um ursinho e os instrumentos ali de brinquedo. Eu mostro o que eu vou fazer, o que vai ser feito na criança e mostro no brinquedo, e aí eu posso aos poucos também fazer nessa criança, né? Então eu conto, eu mostro, e aí aos poucos ele vai me permitindo, por meio da informação, por meio da simulação, do brincar, a criança vai entendendo, tem toda a criação de vínculo, né? Vai perguntando, e é importante que, se possível, o psicólogo esteja junto da equipe da enfermagem, médica, que vai realizar o procedimento, tá? Então, pode ser antes e, de preferência, que essas simulações, esse preparo aconteça junto da equipe. Até porque é um direito da criança também, né? Entender o que está acontecendo com ela, os procedimentos. É essencial que ela saiba, para ela ir, né, lidando da forma mais adequada possível. Que já é confuso, né, para ela. Muito. A criança, ela vai apresentar aí reações diversas, né? Desde tristeza, raiva, Medo. Né? Muito medo, né? Medo dos próprios procedimentos, medo de dor, tá? E aí você não pode falar que não vai sentir dor se ele perguntar, né? Como é que você fala isso? Como é que você prepara uma criança? Sim. E os estudos mostram que esse preparo, né, de forma lúdica, tem sido muito satisfatórios nesse momento de procedimentos invasivos, né? E o pós-cirúrgico, mesmo durante os tratamentos, o psicólogo ele pode ir acompanhando, assim como acompanhar todos os familiares que ali estão, né, se dedicando a esse momento tão delicado. Eu lembro que o Ian sabia de tudo que estava acontecendo. Ele orava, ele conversava com todo mundo, ele fazia planos do casamento dele para o futuro, ele falava o que ele ia fazer quando ele vencesse a leucemia. Então ele estava consciente de tudo que estava acontecendo. Sabia das dores que eu senti na hora de fazer a coleta de medula dele, por exemplo. Tem que ficar na posição, o menino fica deitado de bruço, que ele chega por trás da coluna com a agulha grossa, quebra o osso, para depois chegar naquela partezinha que tem dentro e tirar a medula. Então, vai quebrar a ponta do osso da sua coluna e você não pode mexer. E aí é o momento que você vai ver seu filho numa posição de vulnerabilidade, se abraça com ele e alguém chega por trás e o menino não pode nem... ele só pode tremer. É muito doloroso. E a consciência dele, assim, eu preciso passar por isso. Quem preparou ele nesse momento para isso foi o psicólogo. Sim. Psicóloga lá, né? Importante. E aí, ele entrar nesse momento, ele tremia e ele não mexia. Ele falou assim, e depois nas conversas assim, eu preciso passar por isso aqui para me vencer. Vai me vencer a leucemia, não fala câncer não, a leucemia. E se não tivesse o acompanhamento psicológico ali, nesse momento, uma família pode se desestabilizar, os pais podem separar, a criança pode não receber um amparo adequado. Falando isso, não baseado na minha família, mas baseado em famílias de outras crianças que estavam ali. A gente via acontecer coisas absurdas, entendeu? Famílias, pessoas divorciando, né? Brigas horrorosas por causa... uma pessoa colocando a culpa na outra, que o filho pegou, recebeu, tá com a doença, a culpa é da mulher, depois a culpa é do homem. Mas não vamos focar aqui em ajudar a criança nesse momento? Aí quem salvava o casamento, quem salvava tudo, que era uma loucura, psicólogos. Porque a tendência é você buscar
justificativa, né? Buscar o O porquê. porquê. Por Sim. quê? Onde eu falhei, né? Então, assim, é um momento de completa desestabilização, né? Desilusão também, Desilusão. né? Agora eu não posso fazer nada. Sim. O que resta, né? Sim. Me lembrei de uma psicóloga que fazia um preparo tanto para esse procedimento de extração da medula, quanto para a radioterapia. A radioterapia é um dos momentos onde a criança não pode se mexer de jeito nenhum, né? E como é que você prepara a criança para isso? Você prepara, óbvio, você conta o que vai ser feito, mas existem brincadeiras que você vai articulando, como, por exemplo, estátua. Aí você vai fazendo com a criança, até que naquele momento, um bom profissional, naquele momento da radioterapia, vai lembrar aquela criança da estátua e vai mantê-la na estátua e vai ser algo um pouco mais leve, se é que é possível. Uhum. Entrando um pouco nesse assunto que a gente falou de como a criança se sente, né? Do medo, da tristeza, da raiva. Você quer falar um pouco, Giovana, pra gente da HQ? Eu quero sim, eu tava aguardando. É um assunto, né, muito pesado, de muita carga emocional, mas um assunto bom, um assunto mais positivo, né, mais de incentivo, né? Foi essa HQ que o Cris fez, aqui, Célula tronco. chamada Célula Tronco, a heroína que salva vidas. Eu gostaria de perguntar, né, ao criador, qual foi, assim, a inspiração, de onde você tirou forças, qual foi o seu objetivo, né, no geral, assim, criando a HQ? Em um momento que a gente volta para o passado, vê uma experiência negativa que você teve e você quer ajudar outras pessoas que podem passar por aquilo, e principalmente ajudar as crianças que estão ali passando diretamente, né, sendo felizes pela doença, não só a família. Eu criei a revista, assim, pensando em quais foram as dificuldades encontradas. Por exemplo, crianças que tinham medo das enfermeiras, por causa que elas sempre vinham com a agulha para ou fazer um procedimento X ou Y. Então, algumas crianças ficavam de longe, falando assim, ela tá vindo, quem vai ser? Porque eles às vezes não sabiam quem que ia fazer o procedimento. Então, como que eu vou fazer com que a criança sinta que a enfermeira não é um vilão? Vou criar uma enfermeira super-heroína, que ajuda eles no combate. Pode tirar um momento para respirar, se Beber precisar. uma água. Vai dar certo. Beber água. Então, uma enfermeira que vai ajudar eles no combate ao câncer, por exemplo. E como fazer isso? Aí vem uma linguagem leve que possa ajudar a todo o entendimento para qualquer tipo de pessoa. E para isso eu usei a história que a minha família passou. Todos os personagens que tem dentro da revista são pessoas reais, tirando o mascote da super-heroína, que é o Droid Zero, que é o robozinho no formato de pílula médica que ajuda ela no combate à leucemia. Que Bom, bom. foi isso, foi de experiências próprias e uma história real. Só que no final, o Ian sobrevive aqui. Porque eu não posso falar para a criança, eu tenho que passar esperança para ela e sucesso. Eu não vou falar para a Sim. criança que essa história, em nenhum momento fala que essa história foi do meu irmão e que ele faleceu no final. E o Ian também, a esperança dele era essa, né? Exatamente. Era esse o objetivo dele. E ele alcançou por meio de você, conquistando, né, visibilidade, conquistando outras crianças que podem ser afetadas positivamente. Bom, esse foi. Agora, para finalizar, se alguém tiver mais algum adendo. Eu quero só agradecer, né, aos Sim, convidados. com certeza. Muito obrigada por terem vindo aqui falar um pouco. Cris, compartilhando a sua experiência. Maravilha. Sei que não é fácil. E Karen também compartilhando sua experiência profissional. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nós que Muito agradecemos. obrigado a falar. vocês também pelo espaço. Bom, esse foi o nosso tema, oncologia, né? O papel da psicologia na oncologia. O papel da psicologia na oncologia infantil. Como a gente pode colaborar, né? Essa foi uma discussão muito rica, muito importante de se ter. Muito bom ter tido a sua experiência, o seu relato. Venho agradecer também a Karen, a todos nós aqui, pessoal por trás das câmeras. É isso. Muito obrigada
pela atenção.